Salve, rapaziada, vocês estão parados, como é que vai vocês? Seguinte, nós vamos aqui, o efeito Aileen para apenas um show. Bom, eu tô numa onda de vídeos de apenas um show por causa, tecnicamente, da volta do programa. Então, bora lá ver. 3, 2, 1, play! Foi legal você ter se oferecido pra ajudar a Aileen. Eu não vou apenas deixar a TV lá. O quê? Rigby? A Aileen deu duro pra vencer, não dá pra... Eu não vou só deixar lá. Eu vou instalar a TV, pra ela ter uma surpresa quando chegar em casa. É sério? Quer saber? Chega de falar sobre casal que deu errado. Hoje a gente vai falar sobre casal que deu certo. Em vez de sofrer por se identificar, hoje a gente vai sofrer por não se identificar. Exatamente. É complicado, viu? E eu já tinha comentado sobre o relacionamento da Aileen e do Rigby em outro vídeo, mas eu sinto que por eles serem... Mano, é um relacionamento saudável, velho. É um que sabe os erros um do outro e sabe as dificuldades um do outro, tá ligado? É um relacionamento saudável. Que uma coisa que hoje em dia que normalmente a maioria do pessoal não tem. Um relacionamento saudável em que ambas as pessoas se aceitam do jeito que é, ou pelo menos se acolhem do jeito que são. Por eles serem o melhor casal de apenas um show, com certeza eles merecem um vídeo falando sobre a relação incrível que eles têm, o porquê funcionou e se manteve até o fim do desenho. E acabou sendo uma coisa saudável que fez bem pros dois. Também vou falar um pouco mais sobre essa ótima personagem que é a Aileen e sobre um efeito bem interessante que certas pessoas causam na nossa vida, que eu carinhosamente apelidei de efeito Aileen. Então vem comigo e vamos tentar entender isso aí, né? Não é muito difícil de perceber que no começo do desenho a Aileen era retratada como a amiga da garota bonita. Ela era extremamente inteligente, animada e às vezes era um pouquinho esquisita. Além de demonstrar não ter controle sobre os sentimentos dela a respeito do Rigby, fazendo qualquer coisa que podia com a intenção de conquistar ele e ser notada. O que chega... Mano, o pior que isso é uma falha emocional, mas acaba que, mano, isso foi o que conectou os dois, tá ligado? Isso acontece na vida real, incrivelmente. É algo saudável, tá ligado? Às vezes a pessoa... Eu já fui muito emocionado ainda. Eu tenho mais ou menos... Não é defeito, mas eu sou mais ou menos emocionado. Eu já fui emocionado no passado, hoje em dia eu tô um pouco mais contido com isso. Mas, enfim. Hoje em dia eu tenho uma noção básica que a pessoa não é obrigada a sentir a mesma merda que eu sinto, tá ligado? Então, é basicamente aquela coisa, mano, tá aqui, a gente vai tentar, eu vou tentar de tudo para isso dar certo, mas eu também não vou ficar forçando. Isso pelo menos é algo que tem relacionamento saudável, e acho que quando ela aprende isso, a Aileen no caso, eu também aprendi isso flui melhor. Dava a se enquadrar em uma certa obsessão, que passava longe de ser algo saudável, já que era muito desgastante, tanto pra ela, que acabava não se valorizando, deixando o amor próprio de lado, e se prejudicando mentalmente com essa obsessão dela, quanto pro Rigby, que se sentia bastante desconfortável com isso por não ter interesse nela, talvez justamente por ela agir daquela forma. A Aileen no começo era exatamente a mesma coisa que o Mordecai era com a Margaret. No entanto, ela consegue aprender com esses erros e evoluir bem mais rápido que o Mordecai. E como o Rigby era no começo, a gente já sabe, né? Egoísta, imaturo, irritante e com atitudes muito contestáveis que faziam ele ser visto como uma pessoa ruim. E tudo isso até me deixa pensando o que foi que a Aileen viu nele naquela época, né? Sei lá, talvez achasse ele alguém divertido ou era uma atração mais física mesmo. Talvez física, depende, porque tecnicamente a Aileen é um castor, né, então tá ali na mesma família. Eu realmente não faço ideia. E o Rigby sempre se mostrava incomodado com a presença dela e evitava ela o máximo que podia, sempre a rejeitando em todas as investidas que a mesma fazia, e demonstrando se sentir sufocado e encurralado pelo amor dela. Além de odiar o fato de ser visto, principalmente pelo Mordecai, como sendo o interesse amoroso da Aileen, já que sentia vergonha disso por considerar ela uma pessoa esquisita e chata. E é fato que todos nós precisamos ter o nosso próprio espaço respeitado, e quando alguém ignora isso e fica forçando a barra, insistindo em se aproximar e criar algo de uma forma que não é natural e que acaba se tornando desagradável, a última coisa que a gente vai querer é essa pessoa por perto, né? No entanto, ao decorrer das temporadas, eles acabam por iniciar um relacionamento amoroso que realmente funciona, é lindo e se mantém firme até o fim do desenho e pelos vários anos que se passam, com eles iniciando uma família e morando juntos, como é mostrado no último episódio
episódio. Mas em meio a tanto caos envolvendo relacionamentos em apenas um show, por que esse aqui dá certo? Bom, como eu já tinha comentado antes, a vida... Porque eles evoluíram desde o começo. O Mordecai com as outras mulheres dele, tecnicamente falando, cara, foi coisa que não evoluiu, sabe? Um relacionamento saudável era daquele que você não precisa ser obcecado pela pessoa e nem a outra pessoa precisa te destratar mal, sabe? É aquela coisa, no relacionamento saudável ambos têm que gerir as emoções para não passar do ponto. Enfim, bora continuar. De mudança. E nesse caso aqui, ela não deixa de ser. Mas isso não se dá pelo fato da relação deles não funcionar e eles terem que seguir em frente e partir por uma outra. Mas sim pela questão de ambos mudarem muito dentro da obra para fazerem aquela relação funcionar. Conforme a trama vai indo pra frente, a Eileen amadurece e deixa de agir de um jeito esquisito, deixa de ter aquela obsessão e se valoriza mais e vai com mais calma, respeitando o espaço do Rigby e entendendo ele melhor. O que resulta em uma amizade natural que mais tarde vira um relacionamento. O Rigby também amadurece muito, deixa de ser aquele cara irresponsável e infantil que só ligava pra si mesmo para se tornar uma pessoa melhor, que era capaz de se importar com sentimentos alheios. E essa mudança dos dois é lentamente desenvolvida conforme o desenho vai seguindo em frente. É algo que, assim como na vida real, tem o seu tempo. Ninguém muda de uma hora pra outra. Isso é uma coisa gradativa. Mas, por mais que demore, ambos têm muita paciência com o outro e com eles mesmos durante todo esse processo, já que sabem que é algo complexo por sentirem isso na pele. Os dois se importam com os sentimentos do parceiro e acabam por reconhecer que possuem muitos defeitos. Mas apesar disso, eles se esforçam de... Mano, o foda é isso, tá ligado? A pessoa tem que se esforçar pra ter um relacionamento. E isso foi o que banalizou toda a minha vida desde o início dela. Cara, relacionamento é muito complicado. Mas você aprende a mas aprende a evoluir com a pessoa e agir de uma maneira diferente pra apoiar aquela pessoa, é um pouco mais saudável, sabe? Eu já tive relacionamentos que, enfim, eu fui babaca da relação, outras, a menina foi babaca da relação, mas, cara, é algo gradativo, não é algo linear. Todo mundo que a gente já teve na nossa vida já foi ou amizade forçada, ou até às vezes não forçada, foi naturalmente. E às vezes até relacionamento é assim, sabe? Se for algo mais forçado, é muito complicado, velho. Para melhorarem, porque isso vai tornar o outro mais feliz dentro dessa relação. E essa evolução vem de uma maneira mais fácil por conta do apoio mútuo que recebem e que potencializa aquilo que eles têm de melhor. O que resulta em uma relação que, além de amorosa, também acaba por ser uma amizade autêntica. Algo que se torna simples, natural, saudável e faz bem, faz eles mudarem e crescerem como pessoas. Não é uma coisa que os completa, mas sim uma coisa que transborda tudo aquilo que eles tinham de melhor. Desperta isso em cada um deles. O Rigby e a Eileen que dão certo e proporcionam o melhor relacionamento que a gente viu dentro de apenas um show não são os mesmos do começo do desenho. São versões deles que cresceram e se tornaram pessoas melhores, mudaram. E o mais incrível é que fizeram isso sem perder a essência que os tornava eles. O Rigby continua um cara descontraído e divertido que curte jogar videogame, e a Eileen continua responsável e inteligente. E essas diferenças também acabam por proporcionar um equilíbrio que é importante para fazer essa relação funcionar tão bem. Tudo isso, na minha opinião, faz com que esse seja o melhor casal do desenho, um exemplo a ser seguido e uma prova de que o amor vale a pena quando ele é saudável. E o que seria o efeito Eileen que eu comentei no começo desse vídeo? Seria basicamente quando aquela certa pessoa chega na nossa vida e desperta o melhor na gente simplesmente por nos amar. Aquela boa influência que nos inspira a evoluir e faz a gente entender que a gente pode ser mais, porque a gente merece mais, porque podemos fazer grandes coisas e sermos pessoas melhores. E por mais que sejamos humanos e passamos longe de ser perfeitos, ainda assim a gente pode mudar, pode crescer, porque quando tu percebe como aquela pessoa conhece os teus defeitos, mas mesmo assim ela escolhe te amar, por mais imperfeito que tu seja, assim como no caso do Rigby, é aí que tá o amor verdadeiro. E acredita em mim quando eu digo que o bendito existe, e tá por aí. E se tu encontrar alguém que causa esse efeito Eileen na tua vida, valoriza, cara. Pessoas assim são uma coisa muito rara. Pois é. Bom, pessoal, como foi o que eu disse em todo o react, cara, relacionamentos saudáveis são difíceis, mas você aprende
a combater ou ajudar a diferença da pessoa, vai ser muito saudável. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o like e tchau.